Olá a todos, o meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Pessoal, na tela do seu dispositivo aparece uma matéria publicada pelo portal UOL, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação, em que traz o seguinte título: Quer se aposentar logo? INSS tem 45 dias para decidir, mas demora 5 meses. Esta publicação tem alguns pontos que carecem esclarecimentos e, fazendo jus ao nome do canal, é isto que nós vamos tentar explicar neste vídeo. Veja, diz a publicação: quem está correndo para pedir a aposentadoria ao INSS por medo de eventuais mudanças na reforma da Previdência vai precisar de paciência até conseguir receber o seu benefício. Em continuação, diz a matéria: embora a lei estabeleça um prazo de 45 dias para o INSS dar uma resposta aos pedidos de aposentadoria, na prática, a análise do processo leva em média cerca de 5 meses. A reportagem ouviu um especialista sobre o assunto. Vamos abrir aspas aqui para ele. A fila do INSS só mudou de lugar. Não é mais física, mas é eletrônica, fecha aspas. Isso foi o que disse o advogado especialista em direito previdenciário, Rômulo Saraiva. Nesse ponto aqui, preste atenção. Pessoal, preste atenção aqui no referente ao prazo de 45 dias mencionado pela reportagem. Na verdade, esse prazo que a reportagem se refere, de 45 dias para o INSS dar uma resposta, trata-se, na verdade, de implantação do benefício, ok? Então, aqui tem uma observação a ser feita. Se você pegar o artigo 41 da Lei número 8.213 e lá no seu parágrafo 5º, vai estar mais ou menos assim: o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 45 dias após a data da apresentação pelo segurado da documentação necessária à sua concessão. Então veja, esses 45 dias que o INSS tem, na verdade, é para implantar o benefício do segurado. Dei entrada no meu pedido de benefício junto ao INSS. O órgão, a autarquia federal, ela tem 45 dias para analisar o meu pedido, montar um processo de concessão e implantar o meu benefício no prazo de 45 dias. Quanto à declaração do advogado Rômulo Saraiva, de fato tem-se uma mudança, porque veja, antes você bastaria ir à agência física, em uma agência da Previdência Social, em uma agência de atendimento do INSS. Hoje você tem o Meu INSS, onde você pode, via internet, da sua casa à distância online, fazer pedido de benefícios, requerer cópia de processos, interpor recurso, entre outros serviços disponíveis lá no Meu INSS. Tudo bem? Continuando, de acordo com a reportagem, que levantou dados do próprio Instituto referente ao mês de março de 2019, o intervalo médio, segundo a reportagem, para a conclusão de um pedido de aposentadoria por tempo de contribuição era de 136 dias. Já para um pedido de aposentadoria por idade, o trabalhador tinha que esperar, em média, 141 dias. Vamos pensar aqui a parte agora que diz o seguinte: o que fazer se o INSS não respeitar o prazo? Veja o que diz a reportagem e já te explico. O INSS tem 45 dias. Na verdade, nós já explicamos aqui o Instituto dos 45 dias, segundo eles,
está falando dos 45 dias, mas eu já falei para vocês do que se trata os 45 dias, que é para a implantação do seu benefício. Após receber a documentação e analisar, que eu disse, aquele processo de aposentadoria para dar uma resposta de indeferimento ou deferimento, negativo ou positivo, ao ultrapassar este prazo, caracteriza para a Justiça uma ameaça ao direito, conforme entendimento do STF, Supremo Tribunal Federal, em 2014. A reportagem nesse ponto está se referindo ao julgamento no STF do recurso extraordinário 631-240, em que o relator, o ministro Roberto Barroso, disse o seguinte, em que quando não houver uma decisão, uma resposta do INSS no prazo legal, aquele prazo do artigo 41A da Lei número 8.213, 45 dias, fica caracterizada ameaça ao direito do segurado. Então você tem uma ameaça ao seu direito. Isto foi o que ficou decidido aqui no julgamento do recurso extraordinário 631-240. O acórdão, o inteiro teor da decisão desse julgamento ficará em um link na descrição desse vídeo. Agora veja, segundo o levantamento da reportagem, na prática, mais da metade dos benefícios que estavam em análise no mês de março tramitavam havia mais de 45 dias, de acordo com o boletim estatístico mais recente da própria Previdência. O INSS era responsável pelas pendências de 8 em cada 10 desses pedidos fora do prazo. Ou seja, o próprio INSS era responsável pela demora na concessão. Quem já espera uma resposta do INSS há mais tempo do que o determinado na lei, pode registrar uma reclamação na ouvidoria do órgão por meio do telefone 135, entrar com um processo administrativo ou buscar a concessão do benefício na Justiça. Aconselha aqui o advogado Saraiva, Rômulo Saraiva. Agora sim é interessante você saber porque mencionamos a palavra processo administrativo. Nesse tópico é importante você saber que a lei que rege o processo administrativo no âmbito federal é a lei número 9.784. Lei número 9.784. Observe os artigos 48 e 49 desta lei, vai estar lá no capítulo 11 do dever de decidir. O artigo 48, diz que a administração pública ela tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos e sobre solicitações, que é o nosso caso, ou reclamações em matéria de sua competência. É a hipótese. E o artigo seguinte, o artigo 49, diz que concluída a instrução de processo administrativo, a administração tem o prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período. Em resumo, a administração pública, leia-se INSS, tem, tratando-se de processo administrativo, no máximo 60 dias para dar uma decisão final, ok? Então conta-se 45 dias para a implantação, passou desse prazo eu ingresso com processo administrativo, a autarquia tem no máximo 60 dias, passou desse prazo, Walter, mandado de segurança, ingressa-se com o mandado de segurança. Agora, como bem ressalta aqui na reportagem, preste atenção, eu vou ler e te explico melhor, mas vale a pena entrar com uma ação na justiça nesse caso? O advogado Rômulo Saraiva ele diz o seguinte, que essa decisão deve ser tomada considerando a situação de cada segurado. E aí, abre aspas aqui para ele que eu vou falar nas palavras dele, já te explico. Se a pessoa estiver numa situação de penúria financeira, desempregada, doente, isso pede por urgência e pode ser aconselhável entrar na justiça, fecha aspas aqui para ele. Veja,
que ele está dizendo? Naqueles casos em que a pessoa necessita desse benefício com urgência, o correto é ingressar na via judicial, a fim de que essa decisão saia mais rapidamente ou saia rapidamente, a fim de atender às necessidades desse segurado. Agora veja o trecho seguinte, abre aspas aqui para ele. Mas se dá para esperar a resposta do INSS, isso pode dispensar o gasto com advogado ou ainda dar força para o processo judicial, caso o pedido seja negado lá na frente, fecha aspas. O que o nosso especialista está dizendo aqui? Se você não está na situação acima que eu falei de penúria financeira, de um aperto financeiro ou caso de doença ou desemprego, o ideal é que você aguarde a tramitação de forma administrativa sem provocar o judiciário. Primeiro, na via administrativa, em regra, você não precisará contratar o serviço de um advogado e com isso ensejará em mais custos. Igualmente aquilo que eu já expliquei em vídeos anteriores, o valor que é decidido lá na via administrativa você recebe integral e mais rapidamente, enquanto que na via judicial a gente tem o instituto do RPV ou do precatório. Então há que se analisar. Além do mais, você evita aqui os gastos. Então pense bem, analise a situação, acompanhe o meu canal e veja se é o caso de decidir a situação administrativamente ou na via judicial. Agora, não teve jeito, aí não tem outra opção, é ingressar na via judicial. E o instituto mais recomendado para essa situação, a minha orientação é que faça através de mandado de segurança. Essas foram as informações mais importantes dessa publicação do portal UOL Notícias, a quem nós reiteramos os créditos pela publicação. Damos aqui o nosso recado. Se inscreva neste canal para você acompanhar informações como essa que eu acabei de transmitir. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos, até a minha próxima publicação.